Ótimo, então hoje nós vamos ver o sacramento da Eucaristia. E aqui tem bastante coisa. Então, a primeira coisa que nós podemos falar é sobre a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. Porque nós vamos ver a Eucaristia como presença, a Eucaristia como sacrifício, que seria a Santa Missa, e a Eucaristia como comunhão. Então, são três aspectos que nós estudamos a Eucaristia, os três aspectos que a Eucaristia se apresenta a nós, né? Como presença real, como sacrifício e como comunhão. Então, o que é o sacramento da Eucaristia? A Eucaristia é o sacramento que contém o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Jesus Cristo, real e substancialmente presente, debaixo das espécies ou aparências de pão e de vinho, para nosso alimento espiritual. Então, aqui é uma definição que abarca vários aspectos, né? Então, a Eucaristia é um sacramento, ou seja, um canal da graça, né? Que contém o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Jesus Cristo. O próprio Cristo está na Eucaristia. Com seu corpo, sangue, nós vamos dizer assim, né? Com seu corpo, sangue, alma e divindade. Então, que contém o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue, real e substancialmente presente. Não é uma metáfora, um símbolo, não. É a presença real de Cristo. E substancialmente presente com a sua, com todo o seu ser, né? Toda a substância, a natureza divina ali, né? Debaixo das espécies ou aparências de pão e de vinho, para nosso alimento espiritual. Então, São João, no capítulo 6, recolhe o famoso discurso de Cristo na sinagoga de Cafarnaum, onde ele vai fazer a promessa da Eucaristia. Então, Cristo, em primeiro lugar, ele vai prometer a Eucaristia, vai prometer que será alimento para nós, isso no capítulo 6, e aí depois ele vai instituir esse sacramento na última ceia. Então a gente distingue essas duas partes, a promessa e depois o sacramento instituído. E é muito interessante porque primeiro ele vai fazer a multiplicação dos pães do dia anterior, a promessa. Então por isso que aqui eu coloco aqui a multiplicação dos pães. Enfim, aqui vem toda a descrição, né, desse milagre que a gente já conhece. E aqui conta só, olha só que interessante. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com seus discípulos na única barca que lá estava, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, Jesus, você vê que ele fez um plano aqui, né? Ele vai fazer a multiplicação dos pães e dos peixes e vai para outra margem do lago de Genezaré, o mar de Tiberíades. E o que ele vai fazer com isso? Ele sabe que as pessoas vão procurá-lo, né, indo para outro lugar, e isso vai prepará-los para que ele ofereça agora esse novo alimento, esse pão da vida, esse pão eterno, porque ele vai dizer que eles o procuraram porque ele lhes havia dado o alimento no dia anterior. Então, é uma busca das necessidades humanas, né, do alimento, né, ter o que comer diariamente. Agora, tendo esse desejo do alimento terreno, Nosso Senhor vai prometer o alimento eterno. Então, nesse meio tempo, as outras barcas chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. E reparando a multidão que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, entrou nas barcas e foi até Cafarnaum à sua procura. Encontrando-o na outra margem do lago, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes:
Jesus: em verdade eu vos digo, buscais-me, não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nele Deus Pai imprimiu o seu sinal. Perguntaram-lhe: que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Perguntaram eles: que milagres fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram o maná no deserto, segundo o que está escrito: deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Então, aqui, quem é que vai fazer essa pergunta para Jesus, né? Que milagres fazes para que o vejamos e creemos em ti? São os fariseus, aqueles homens que eram os doutores da lei, que eram muito orgulhosos e que ficavam toda hora provocando Jesus, e Jesus já tinha feito inúmeros milagres, inúmeras provas para que eles acreditassem que ele era Deus, né? Mas aqui, mais uma vez, eles vão fazer esse pedido, né? Que milagre fazes para que o vejamos e creamos em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram maná no deserto. Então, o Deus, lá atrás, no Antigo Testamento, enviou o maná, né, para aquele povo lá que foi cruzar o deserto durante aqueles 40 anos. E você, o que você faz? O que você nos oferece? Então, aí também é uma chance de Jesus dar um novo alimento, um novo maná, né? Então, deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus replicou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Murmuravam então dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Então, é isso, eles não queriam acreditar, né? Jesus estava falando de modo muito claro, né? Que ele era Deus, né? Ele é o pão que desceu do céu. E perguntavam: porventura, não é ele Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. E aí, mais adiante, ele volta a falar a Jesus: eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Olha só o que ele está dizendo, né? Este pão é a minha carne. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: isto é muito duro, quem o pode admitir? Então, o que eles acharam? Muitos, né? Que era muito forte acreditar naquilo que Jesus estava dizendo, porque Jesus deixou muito claro que ele é o pão que desceu do céu e que eles comerão a sua carne e beberão o seu sangue.
Isso ficou claríssimo para eles. Tanto assim que acharam isso muito duro para acreditar e muitos vão abandonar Jesus nesse dia. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, quereis vós também retirar-vos? Ou seja, Jesus ele poderia, se ele fosse um falso mestre, nessa hora ele podia voltar atrás e falar assim, não, olha gente, acho que vocês não entenderam bem, não é bem assim, né? É uma forma de dizer, né, que vocês vão comer a minha carne, vão beber o meu sangue, né? Veja só, tanto é verdade o que Jesus estava falando, que ele vai se voltar para os apóstolos e vai perguntar para eles se eles também querem ir embora. Olha só, né, o que Jesus está fazendo. Quereis vós também retirar-vos? E aí Simão Pedro, mais uma vez, né, quem toma a palavra, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Que bonito, né? Essa resposta de Simão Pedro é maravilhosa, né? Senhor, a quem iremos, né? A quem iríamos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Tem uma outra tradução que coloca assim, né? Só tu tens palavras de vida eterna, né? Simão Pedro nunca conheceu alguém como Jesus Cristo. Lógico, né? É o próprio Deus. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus, ou seja, se ficarmos sem ti, já não saberemos mais por onde ir, para onde ir, qual o sentido da nossa vida, né? Senhor, a quem iríamos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, esse é o famoso discurso de Jesus, da promessa da Eucaristia, na sinagoga de Cafarnaum. Então, agora continuando. Como se explica a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, debaixo das espécies ou aparências de pão e de vinho? Então, a pergunta é essa, né? O que acontece? Lá no altar vai estar a hóstia, aquele pedaço de pão, e vai estar o vinho no cálice. Como é que se explica que Deus vai estar lá, sendo que depois desse milagre, você continua vendo o pão e continua vendo o vinho? Então vai dizer assim, a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, debaixo das espécies ou aparências de pão e de vinho, explica-se pela maravilhosa conversão de toda a substância do pão no corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, de toda a substância do vinho no corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Como se chama essa maravilhosa conversão? Essa maravilhosa conversão chama-se transubstanciação. Então, em toda a missa ocorre um enorme milagre, maior do que um morto ressuscitar, maior do que um milagre portentoso de Deus, que é passar a estar presente naquele pão e naquele vinho. Então, o que a gente fala? Que as espécies, as aparências, né, o cheiro, a textura, a gente vai chamar isso na filosofia de acidentes, né, que são as qualidades que estão na... o Aristóteles ele falava que tem a substância e tem os acidentes. Então, a gente diz assim que no pão tem a substância de pão, né? Porque o pão tem as suas características, né? Você vê lá, isso aqui é pão, isso aqui já não é pão. O que é o pão? O pão ele tem umas características determinadas, então, porque ele tem uma substância lá embaixo de pão. E o vinho tem uma substância de vinho. E tem os acidentes. Quais são os acidentes do pão? É a textura, a cor, a maciez, tudo isso, vamos dizer assim, né? Essas coisas que estão ali inerentes ao pão. E nesse milagre, o que vai acontecer? Os acidentes, eles vão permanecer, né? Ou o que a gente diz aqui, as aparências,
vão permanecer, mas vai mudar a substância, né? Então, embaixo, né? A substância vem de substare, né? Estar embaixo. E embaixo vai estar a substância de Deus. Vai estar Deus lá, com a aparência de pão, né? Com a textura, com o cheiro de pão e tudo. E debaixo do vinho vai estar o próprio Deus com a aparência de vinho, né? Então, tem pessoas que falam assim, não, no vinho se converte em sangue, mas não é só no sangue, é todo Cristo que está lá. Então, todo Cristo está debaixo do pão, da hóstia, e todo Cristo está debaixo do vinho. Como é que se chama esse milagre? Transubstanciação, porque é uma mudança de substância mantendo as aparências. Na filosofia, na natureza, o que ocorre é uma mudança de substância, mas quando você muda a substância, muda as aparências também. Então, por exemplo, uma planta, uma folha que se queima. Antes era uma planta, era uma folha, tinha a substância de folha, depois ela se queima, tem a substância de cinza, né? E muda as aparências também, né? Agora, nesse milagre, as aparências se mantêm e muda a substância, né? Então, para que nós tenhamos fé de que isso é verdade, existem centenas de milagres eucarísticos, centenas. E uma das pessoas que procurou esses milagres eucarísticos e fez um site é o Carlo Acutis. Como ele tinha muita devoção à Eucaristia, Deus deu essa graça muito grande para ele, tanto assim que ele vai pedir para fazer a primeira comunhão com 7 anos, quando a idade era de 10, e vai começar a assistir à missa todos os dias a partir dos 7 anos de idade. Então, ele tinha Deus deu uma grande devoção à Eucaristia para ele, né? Uma certeza, uma fé absoluta de que Deus estava na hóstia, né? E um dos milagres, talvez um dos mais conhecidos, é esse aqui, que é o milagre de Lanciano, né? Então, depois vocês podem procurar, aqui eu vou abrir e vamos compartilhar então essa página que eu vou abrir. Está aqui, ó. Milagre Eucarístico de Lanciano. O milagre eucarístico de Lanciano trata-se de um milagre eucarístico dos mais célebres no mundo, cientificamente analisado, e o qual ocorreu no século VIII, na cidade italiana de Lanciano. Fica ali perto de Pescara. Se a gente olha assim a Itália, né, que é aquela faixa assim, né, é do lado direito, no meio da Itália, do lado direito. Antigamente chamada de anciano, refere-se à extraordinária transformação de uma hóstia em carne humana e do vinho em sangue humano, isto durante uma celebração da missa, sendo já reconhecido oficialmente como milagre pela Igreja Católica. Então, o que aconteceu? Era um sacerdote que vinha tendo dúvidas de fé de que Deus estava na hóstia. E essas dúvidas eram muito fortes, né, iam se intensificando, até que um dia, celebrando a missa, né, veio novamente essa dúvida de fé, e a hóstia se transformou num pedaço de carne, né? E da hóstia caíram gotas de sangue que se coagularam. Então aqui, ó, em cima está aqui a hóstia que se transformou em carne, né? E embaixo aqui tem o sangue que se coagulou. E está lá desde aqui, ó, por volta do ano 700. Então, se você vai nessa cidade aqui, no mosteiro aqui, ó, de São Legociano, né? Tá lá, você vê essa relíquia. E o que acontece? Que a igreja, por volta de, aqui, ó,
Após uma série de análises e constatações, aqui, ó, a partir de 1574, os reconhecimentos eclesiásticos do milagre acrescentaram-se pronunciamentos científicos. Em novembro de 1970, os frades menores conventuais, sob cuja responsabilidade se encontravam as substâncias, submeteram-nas à análise científica, que foi confiada aos doutores Odoardo Linoli, chefe de serviços dos hospitais reunidos de Arezzo, livre-docente de anatomia, de histologia patológica e de química e microscopia clínica, e o professor Ruggero Bertelli, anatomista e professor da Universidade de Siena, no fim dos anos 60. Após uma das séries de análises e constatações, o parecer foi publicado em Quaderni Sclavo di Diagnostica Clínica e de Laboratório, 1971, e que afirma tratar-se de um milagre comprovado e inexplicável. O documento diz ainda: a carne é verdadeira carne, o sangue é sangue verdadeiro. A carne é do tecido muscular, do coração. Contém em seção o miocárdio, endocárdio, o nervo vago e, no considerável espessor do miocárdio, o ventrículo cardíaco esquerdo. A carne e o sangue são do mesmo tipo sanguíneo, AB, e pertencem à espécie humana. No sangue foram encontrados, além das proteínas normais, os minerais cloreto, fósforo, magnésio, potássio, sódio e cálcio. As proteínas observadas no sangue foram encontradas normalmente fracionadas em porcentagem a respeito da situação seroproteica do sangue vivo normal, ou seja, é sangue de uma espécie, sangue de uma pessoa viva. A conservação da carne e do sangue, deixados em estado natural por 12 séculos, expostos à ação de agentes físicos, atmosféricos e biológicos, constitui um fenômeno extraordinário. Outro fato interessante é que os 5 fragmentos, ao serem pesados, têm exatamente o mesmo peso. Não importa a combinação com que se pese. Por exemplo, tanto faz pesar 1, 2 ou todos os fragmentos juntos, eles têm o mesmo peso. O sangue AB é o tipo do sangue encontrado no sangue sudário. Esse tipo de sangue é muito comum no povo judeu, em Israel. O milagre eucarístico de Lanciano é considerado um dos mais famosos milagres eucarísticos relatados pela Igreja Católica, porém não é o único. Aproximadamente 130 milagres eucarísticos foram relatados, tem bem mais. Conta-se que na cidade de Cássia, na Itália, também já aconteceu um fenômeno parecido. Então, para vocês verem, vamos dizer assim, atestar a nossa fé, mas nem precisaria disso, né? Se nós temos fé em Cristo e nas palavras de Cristo, já não precisa mais nada, não é verdade? Suas palavras já têm uma força e um peso divino, né? Então, não é necessário mais nada para acreditarmos. Está na Eucaristia o mesmo Jesus Cristo que nasceu de Maria Virgem? Sim. Na Eucaristia está o mesmo Jesus Cristo que nasceu de Maria Virgem e que se encontra também no céu. Por que crer que nesse sacramento está Jesus Cristo? Cremos que no sacramento da Eucaristia está Jesus Cristo porque ele mesmo prometeu no capítulo 6 do Evangelho de São João e o confirmou na última ceia. Qual é a matéria do sacramento da Eucaristia? A matéria do sacramento da Eucaristia é o pão de trigo e vinho de uva, que foi a matéria empregada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para o sacerdote celebrar a missa dignamente, né, validamente, ele tem que usar esse pão de trigo e o vinho de uva. Aí o vinho pode ser vinho de uva branca, né, o vinho tinto, tanto faz aí, né, mas tem que ser vinho de uva e pão de trigo. Que é a hóstia antes da consagração? A hóstia antes da consagração é o pão. Que é a hóstia depois da consagração? A hóstia depois da consagração é o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo debaixo das espécies ou aparências de pão. Que há no cálice antes da consagração? No cálice antes da consagração há o vinho. Que há no cálice depois da consagração? No cálice depois da consagração há o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo,
debaixo das espécies ou aparências de vinho. Quando se faz a conversão do pão e do vinho no verdadeiro corpo e no verdadeiro sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, quando que isso ocorre na missa? Essa conversão se faz no momento em que o sacerdote pronuncia as palavras da consagração na missa. Então, são aquelas palavras da última ceia, né? Tomai todos e comei, e aí vai, né? Quem deu tanto poder a estas palavras? Quem deu tanto poder a estas palavras foi Jesus Cristo, quando as pronunciou na última ceia. Então, depois da consagração da hóstia e do vinho, nada fica de pão e de vinho. Depois da consagração da hóstia e do vinho, nada fica de pão e de vinho, a não ser as espécies ou aparências. Que coisas são as espécies do pão e do vinho? As espécies do pão e do vinho são os acidentes, isto é, a quantidade e as qualidades sensíveis do pão e do vinho, como a cor, o cheiro, o sabor, etc. Jesus Cristo está vivo em todas as hóstias consagradas no mundo? Sim, Jesus Cristo está vivo em todas as hóstias consagradas no mundo. Quando se parte a hóstia, parte-se também o corpo de Jesus Cristo? Boa pergunta, né? Não, quando se parte a hóstia, não se parte o corpo de Jesus Cristo. Partem-se somente as espécies do pão. Em que parte da hóstia está o corpo de Jesus Cristo? O corpo de Jesus Cristo está todo inteiro em cada uma das partes em que se divide a hóstia. Isso aqui é uma afirmação que fez São Tomás de Aquino, depois a igreja, né, acatou, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que tem uma hóstia e tem duas pessoas para comungar. Aí o sacerdote vai partir no meio e vai dar a comunhão para as duas pessoas. Então, isso por quê? Que em cada uma das partes se divide a hóstia, vai estar Jesus Cristo todo inteiro ali, né? E então começou a haver essa preocupação com as partículas da hóstia. Então, se a pessoa recebe na mão e tem uma partículazinha ali, né? Ali também está Jesus Cristo todo inteiro, né? Então, por isso esse cuidado que começou a ter até o século, até São Tomás de Aquino, a comunhão era feita na mão. Ou seja, durante 12 séculos a comunhão foi feita na mão. E aí depois começou a ser feita na boca por esse cuidado, né, com as partículas. Então, tem gente que recebe hoje na mão, enfim, na pandemia, tudo isso, né? Mas isso porque foi dada na mão durante 12 séculos, enfim. Lá na última ceia também, quando Jesus foi partindo o pão, né? Enfim, mas para esse cuidado com as partículas, é recomendável que se receba na boca, né? Por que motivo se conserva a Eucaristia ou o Sacramento Santíssimo nas igrejas? O Santíssimo Sacramento se conserva nas igrejas para ser visitado e adorado pelos fiéis e para ser levado aos enfermos em caso de necessidade. E também mais, né? Nosso Senhor fala que ele está no sacrário, né? A gente chama de sacrário, o Santíssimo Sacramento, né? Onde ele está na igreja, ali naquela caixa, né? Bem cuidada e tudo, onde estão as hóstias, né? Então está Jesus Cristo lá e ele diz que ele está lá para fazer nossa companhia, para irmos lá conversar com ele, para contarmos nossas alegrias, nossas preocupações, para que ele, né, nos encha com o seu amor ali, estando na sua presença. Então, ele quer muito que nós estejamos sempre diante dele ali, rezando, conversando com ele, né, recebendo as suas graças, suas luzes. Então, agora, do fim e dos efeitos da Eucaristia. Então, por que instituiu Jesus Cristo a Santíssima Eucaristia? Jesus Cristo instituiu a Santíssima Eucaristia por muitas razões. Primeiro, para a perpétua atualização da sua paixão e morte, penhor preciosíssimo de seu amor aos homens e da vida eterna. Então, para perpetuar a Santa Missa, né? Então, ele vai instituir a Eucaristia porque é através da transubstanciação que vai ocorrer na missa
que se dará o sacrifício de Cristo na missa. A partir do momento que ocorrer a transubstanciação, a gente fala assim que o sacrifício da missa é um sacrifício sacramental. Porque o sacrifício da cruz foi o sacrifício da cruz. Agora, na missa vai ocorrer um verdadeiro sacrifício de Cristo. Né? E quando que começa esse sacrifício? Quando Cristo passa a estar no altar sendo oferecido ao Pai. Então, é a partir do momento da consagração. Né? Então, um dos motivos para se instituir a Eucaristia é isso, né? Para a perpetuação da sua paixão e morte, porque a missa está perpetuando o sacrifício de Cristo na cruz, sua paixão, morte, ressurreição e ascensão aos céus. Depois, para alimento espiritual de nossas almas. Terceiro, para nos fazer companhia nas igrejas. Que efeitos produz em nós a Eucaristia? Os principais efeitos que a Eucaristia produz em nós são, primeiro, conservar e aumentar a vida da alma, que é a graça. E como alimento material, conserva e alimenta a vida do corpo. Então, é interessante, né? Então, por um lado, com a Eucaristia nós recebemos a graça, porque é um sacramento que nos comunica a graça, mas nós dizemos que nós recebemos o próprio autor da graça, o próprio Deus. Recebemos Deus e a graça, e muita, muita graça em cada comunhão. Então, ela vai conservar e aumentar a vida da alma, vai conservar e aumentar a graça na alma. Nós vamos crescer em graça, recebendo muito, né? Recebendo a comunhão. E também, como alimento material, conserva e aumenta a vida do corpo. Então, é alimento material também. Depois, apaga os pecados veniais e preserva dos mortais. Então, a própria comunhão, ela vai apagar os pecados veniais, vindo à nossa alma. Não há necessidade estrita de se confessar dos pecados veniais, porque os pecados veniais eles são apagados pela comunhão, pelas nossas boas obras, né? Mas nós confessamos os pecados veniais para receber uma graça para lutar contra eles, né? Então, apaga os pecados veniais e preserva dos mortais. Terceiro, unir-nos profundamente a Jesus Cristo e fazer-nos viver de sua vida. Então, Jesus vai estar dentro de nós, né? Então, nós vamos participar da sua vida de uma maneira muito, muito especial. Alguns autores comparam a comunhão com o ato matrimonial, né? Com o ato conjugal, né? Que é uma união tão profunda, né? Entre nós e Deus, na comunhão como é a união, né? Entre o marido e a mulher. Disposições para a comunhão e a obrigação de comungar. Quais são as disposições necessárias para bem comungar? Para bem comungar, 3 coisas são necessárias: o estado de graça, estar em jejum, saber o que se vai receber e apresentar-se à comunhão com fé e devoção. Então, o que quer dizer estado de graça? Estado de graça quer dizer estar livre de todo pecado mortal. Que pecado comete quem comunga em pecado mortal? Quem comunga em pecado mortal, se tem consciência de seu estado, comete grave sacrilégio. Que jejum se exige para comungar? Para comungar se exige o jejum de 1 hora antes da comunhão. Água e remédios não quebram o jejum. Em que consiste a fé e devoção com que devemos comungar? A fé consiste em crer que Jesus Cristo está realmente presente nesse sacramento. E a devoção consiste em recebê-lo com todo respeito, humildade e recolhimento. Então, aqui fala, né, quais são as exigências, né? Estado de graça, estar em jejum, saber o que se vai receber e apresentar-se à comunhão com fé e devoção. Então, por isso, é preciso fazer a primeira comunhão, para que a pessoa se prepare, tenha consciência e também, né, tenha doutrina, né, já ali em germe, né, para conhecer um pouco, né, da doutrina cristã, para receber a comunhão
uma maneira, enfim, consciente, bem preparada, né? Nesse sentido também não se pode dar a comunhão para pessoas que que têm uma deficiência psíquica grave, que não vai ter condições de reconhecer a comunhão, né? E pode, sei lá, uma pessoa doente, louca, não sei, pode receber a comunhão e jogar lá para fora, não sei, não tem a consciência ali, né? Então não se dá a comunhão para pessoas que não têm o uso de razão, mesmo que já tenham passado dos 7 anos. A obrigação de comungar? A obrigação de comungar é em perigo de morte e ao menos uma vez cada ano pela Páscoa da ressurreição. Isso é o mínimo dos mínimos, né? Em que idade começa a obrigar o preceito da comunhão pascal? O preceito da comunhão pascal começa a obrigar desde a idade em que se é capaz de recebê-la com as devidas disposições, isto é, depois do uso de razão. Então, agora já da missa. Então, a Eucaristia como sacrifício, né? Então, a gente viu a Eucaristia como presença e a Eucaristia como comunhão. E agora a Eucaristia como sacrifício. A Eucaristia deve se considerar somente como sacramento? Não. A Eucaristia também é o sacrifício permanente da nova lei que Jesus Cristo deixou à sua igreja para ser oferecido a Deus por meio dos sacerdotes. Como se chama esse sacrifício da nova lei? Este sacrifício da nova lei chama-se o sacrifício da missa. A gente fala nova lei porque Jesus ele vem trazer a nova lei. E a lei do Antigo Testamento é a antiga lei. Então, Jesus Cristo ele vai aperfeiçoar essa lei e vai deixar algumas de lado que já não são mais necessárias. Por isso a gente fala que o que Cristo vai ensinar é a nova lei, né? Então vai haver agora um novo sacrifício, porque havia o sacrifício no Antigo Testamento, né? Só que agora vai ser esse sacrifício, que é o sacrifício perfeito, porque é o sacrifício de Cristo. O que é a missa? A missa é a atualização dos principais mistérios de Jesus: paixão, morte, ressurreição e ascensão aos céus. Então a gente já explicava isso lá atrás, né, quando eu falava do terceiro mandamento, né? A missa torna atual esses mistérios da vida de Cristo, né? Então, eles são eternos e a missa abre uma janela e eu tomo parte de modo presente nesses mistérios da vida de Cristo. Quem instituiu o sacrifício da missa? O sacrifício da missa foi instituído pelo próprio Jesus Cristo quando instituiu o sacramento da Eucaristia na noite antes de sua paixão, na Quinta-feira Santa. A quem se oferece o sacrifício da missa? O sacrifício da missa se oferece a Deus somente. Em termos assim do sacrifício em si, né? Nós oferecemos a Deus. Depois nós podemos fazer todas as nossas petições que queremos, né? Durante a missa. Para que fim se oferece a Deus o sacrifício da missa? O sacrifício da missa se oferece a Deus para 4 fins: para adorar a Deus, para dar-lhe graças pelos benefícios recebidos, para aplacá-lo e pedir o perdão dos nossos pecados, para obter todas as graças que nos são necessárias. Então, esses são os 4 fins da missa, que é adoração, ação de graças, petição e desagravo ou reparação, né, que é pedir perdão dos pecados, né? Então, podemos colocar aqui, né, adoração, depois ação de graças, depois desagravo, que é pedir perdão, né, dos pecados, e petição, né? Graças. Para quem se oferece, perdão, por quem se oferece o sacrifício da missa? O sacrifício da missa se oferece por todos os homens, principalmente pelos fiéis e pelas almas que se acham no purgatório. O sacrifício da missa ajuda as almas do purgatório? Sim, o sacrifício da missa ajuda as almas do purgatório
aliviando e abreviando os seus sofrimentos. E, inclusive, fazendo com que muitas almas saiam do purgatório, né? Porque a missa, ela vai derramar graças tão grandes, mas tão grandes que muitas e muitas almas saem do purgatório assim que termina uma missa. É coisa útil participar da missa todos os dias? Sim, é coisa utilíssima. Como se deve participar da Santa Missa? Deve-se participar da missa inteira com devoção e estando em estado de graça, comungando sempre que possível.